Tinha dias de estar em casa, passar o dia inteiro chorando, rezando, desesperado. Pelo amor de Deus, eu preciso me livrar disso. Ele foi galã da Globo nos anos 90 e fez muito sucesso. Mas após interpretar um viciado, acabou arruinado pelas drogas e destruído pelo vício, que não apenas sabotou sua carreira no auge, mas também o fez sofrer por longos anos. Como ele está e por onde anda hoje em dia? O diretor de diversas produções de renome na TV e ex-ator Pedro Vasconcelos de Brito Pereira nasceu em 25 de outubro de 1973, no Rio de Janeiro. Ainda jovem, descobriu que queria trabalhar com a televisão. Então deu seus primeiros passos da carreira artística no teatro, assim como muitos dos grandes nomes com quem ele veio a trabalhar. Mas apesar dos diversos sucessos nos quais ele esteve presente, fosse atuando ou como diretor nos bastidores, sucessos esses aos quais ele ajudou e muito a emplacar na televisão e no cinema, o início de sua carreira artística na TV foi totalmente avesso ao que normalmente se espera e que se viu como parte da trajetória de outros artistas. Isso porque um vício terrível o fez viver em um verdadeiro pesadelo durante 4 longos anos de sua vida. O problema começou quando ele ainda era um adolescente, lá no auge dos seus 16 anos de idade. E a partir do momento em que eu comecei a experimentar, obviamente eu tenho uma tendência, uma predisposição química para o vício, não é todo mundo que tem, mas muitas pessoas têm. Né? E aí eu comecei a mergulhar de cabeça durante o período de gravação, né? Eu fui muito mais além do que eu deveria ter ido. Pedro mal tinha idade para votar, mas se envolveu com algo que poderia ter levado sua carreira por água abaixo, já que uma má escolha logo se transformou em um erro fatal e o levou a uma dependência que durou um longo tempo e o fez sofrer bastante para se livrar. Eu não sou essa pessoa viciada, eu não sou o meu vício. Enquanto isso, seus fãs e colegas de trabalho sequer desconfiavam do sufoco no qual a jovem estrela havia se metido. Embora seu primeiro trabalho na TV tenha começado em 89 na novela da 7 Top Model e, posteriormente, ele também tenha trabalhado em outras produções, como Riacho Doce. Dizem que o machucado ficou muito feio, mas com o tempo, né? Quem sabe a Terezinha não volta a ser como era antes. Antes, às vezes eu olho pra trás, Terezinha pode até voltar a ser como era antes. Agora o coração dela, esse nunca mais vai ser o mesmo. Como é que tu pode dizer isso com tanta certeza? E na famosa trama Vamp, foi somente na polêmica minissérie O Portador, que retratava o cotidiano de pessoas que conviviam com adversidades que, na época, ainda eram um tabu para muita gente. Como é o caso da dependência química e dos portadores do vírus HIV, que sua vida ganhou um novo e tenebroso capítulo. Gente, daqui. Eu tenho certeza. Eu vou achar. Eu tenho certeza. Ah! Olha que eu disse. Me dá isso, larga meu pó! Olha o que faz dele. Larga isso! Olha só! Foi a última vez que você me sacaneou. Vitor, onde é que você vai? Onde é que você vai, Vitor? Vamos jogar lá embaixo! Vitor! Sai! Não chega perto! Quando essa oportunidade de trabalho caiu em seu colo, Pedro decidiu experimentar outro lado da vida, um ao qual se acredita que ele se arrepende muito de ter conhecido. Isso porque no período chamado de laboratório, voltado para o desenvolvimento do personagem daquela produção, o artista decidiu entrar de cabeça no papel, tentando trazer para a sua própria realidade o que havia encontrado na ficção. O problema é que o papel ao qual ele iria interpretar era de um jovem dependente químico. Logo, essa imersão desmedida acabou custando muito caro ao ator, pois mesmo que ele não soubesse, já havia nele mesmo uma predisposição para o uso destas substâncias químicas que, infelizmente, o envolveram para muito além da atuação no momento em que ele deu vida ao personagem Victor. Enquanto tentava se dedicar à minissérie, Pedro se viu prisioneiro de seus comportamentos inconsistentes. Tinha dias de estar em casa, passar o dia inteiro chorando, rezando, desesperado. Pelo amor de Deus, eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar disso. E aí chegava no final de semana, recai, volta, se sente mal demais porque recaiu.
E aí levanta de novo, tenta novamente. E mesmo que ainda estivesse trabalhando no personagem que o levou àquela dura e infeliz realidade, ele também se dedicou a outros projetos, já que ele garantiu um papel na novela das 8 Fera Ferida, em 93. E de quebra, também passou a trabalhar com direção nesse mesmo período, já que Pedro começou a investir nessa área com apenas 19 anos, um ano antes de realmente conseguir largar aquele vício. Ainda assim, foi um momento de muito sofrimento, tanto que ele contou em entrevistas que não se reconhecia e que havia dias em que ele não conseguia fazer mais nada além de chorar e implorar a Deus para que ficasse curado de sua dependência. A sua volta por cima se deu após uma jornada muito difícil, em meio a muitas recaídas e depois de se sentir mal várias vezes por ter que voltar à estaca zero e recomeçar. Foi aí que ele decidiu buscar refúgio em sua família, no trabalho e especialmente nas pessoas que lhe passavam boas energias, amigos, saudáveis e estavam distantes de qualquer tipo de dependência nociva como a sua. O ator também conta em uma de suas redes sociais que para sair dessa, ele usou a mesma porta pela qual entrou nesse mundo sombrio. A modelagem e o laboratório foram ferramentas imprescindíveis, já que ele passou a se imaginar bem e saudável, tentando sempre extrair boas energias de si mesmo e de outras pessoas que lhe faziam bem na época, para que ele pudesse então se afastar totalmente do que fazia mal. Fui interpretar um personagem viciado e acabei me tornando um também. Parece surreal, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu, contou o diretor em uma de suas postagens mais recentes no Instagram. Em um podcast, ele destacou o momento em que largou tudo isso, dizendo que pouco após o Brasil ser tetracampeão mundial, no dia 20 de julho de 94, ele falou para si mesmo que nunca mais iria chegar perto dessas substâncias. Eu parei de beber bebida alcoólica em 1994, tá? Eu vi que eu puxava demais o trem. Sim. E falei, em 94, eu falei, nunca mais eu boto a boca nessa merda. No dia da final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália, ele estava sem usar nada há uma semana. No entanto, no dia do jogo ele não aguentou e mais uma vez pecou pelo excesso, chegando não somente a beber bebidas alcoólicas, como também fazer o uso de ilícitos até o dia seguinte. Após ter um momento de lucidez, ele conseguiu lutar para superar seus problemas e aceitar que aquele era o momento de mudar sua vida. Após passar o ano de 1994 afastado das atividades na TV, Pedro retornou para participar de A Próxima Vítima, novela exibida em 95. Você não sabe como foi a vida dela. Ô, Lucas, espera um pouquinho. Eu gosto muito da sua mãe, mas muito mesmo. Você não tem nada a ver com ela, cara. Tua cabeça, teu jeito. Depois disso, ele conseguiu engatar outros trabalhos, como em Dona Anja, exibida pelo SBT. Essa foi por pouco, hein, Joana? Deus me livre. Se meu pai te pegar aqui no meu quarto, ele... Não, fica tranquila. Se o teu pai não me matasse, o meu pai ia fazer isso por ele. Já pensou a cara do delegado Rutilio? Ele nunca mais ia ter moral pra prender ninguém, né? E na terceira temporada de Malhação, em 97, ano em que nasceu seu primeiro filho, o Lucas, quando o artista tinha 23 anos. Negocia da dúzia pra cima, tá entendendo? E depois tem mais. Elas sabem que não pode viver sem voodoo. O que eu posso fazer? Imagina se elas fossem viver com voodoo, coitadinhas. Estariam todas estrupiadas, né? Lourão, tava com saudade de mim. Não, só vim aqui saber como é que você tá. Ah, ele não para quieto. Ih, bobagem, isso é merreca, é tudo enfeite. Já no ano seguinte, em 98, Pedro teve a oportunidade de dirigir seu primeiro trabalho no teatro, a peça D'Artagnan e Os Três Mosqueteiros, estrelado por um elenco com nomes como Rodrigo Santoro, Marcelo Faria, Thierry Figueira, Luana Piovani e, claro, ele mesmo. Depois disso, Pedro ainda atuou em outros trabalhos, como uma adaptação da mesma peça para a TV, num especial de fim de ano de 99 da Globo, Bambu Luar, série infanto-juvenil na qual ele foi diretor e interpretou o personagem Brooke, fazendo par romântico com Angélica entre o ano 2000 e 2001. Pronto, senhor do mal. Seu novo monitor já está instalado. O senhor me desculpe eu ter destroçado aquele antigo, mas é que quando eu vi a imagem daquela garota Angélica na tela, só me veio um pensamento à cabeça. Destruir. Foi mais forte do que eu. O senhor me desculpe. Não precisa se desculpar, meu fiel Brooke.
E por fim, seu último trabalho como ator foi no Linha Direta à Justiça, no episódio A Fera de Macabu, em 2003. Antes de partir, eu gostaria de lhe fazer um pedido especial. Conhece Joaquina? Como não haveria de conhecer a noiva de meu primo? Pois muito bem, ela agora é vossa. Minha, primo? Vossa responsabilidade, primo. Ah, primo. Eu quero que cuides da senhorinha Joaquina na minha ausência. Desde então, Pedro Vasconcelos passou a trabalhar exclusivamente como diretor. Em uma breve entrevista para um canal no YouTube, ele revelou que deixou de atuar, pois ele se sente servindo muito mais aos outros como diretor, como se ele fosse um ator por trás das câmeras, que está ali para ajudar outros profissionais. Pedro foi o diretor e responsável por diversos sucessos da Globo do ano 2000 até 2018, já que ele trabalhou na direção de produções como Alma Gêmea, A Favorita, Império e muito mais. O diretor e ex-ator também já revelou que, no processo entre largar o vício e vivenciar novos trabalhos, ele acabou substituindo uma coisa pela outra, pois se em dado momento ele encontrava o prazer nos entorpecentes, passou então a sentir o preenchimento deste vazio em seu ofício como diretor. E ele conta até que, devido ao vício, perdeu muitos momentos importantes em sua vida, especialmente o crescimento de seus 2 filhos, Lucas e Francisco, pois Pedro Vasconcelos foi casado com a atriz Daniela Pessoa, com quem teve seu primeiro filho, e em 2008 nasceu o seu segundo, Francisco Alencar. De volta ao trabalho, além das várias novelas, Pedro também produziu filmes nacionais conhecidos como O Concurso de 2013, Dona Flor e seus 2 maridos, de 2017, e Fala Sério Mãe, de 2018. Já em 2021, Pedro decidiu tomar outro rumo em sua vida, mas ainda na profissional, já que após 30 anos dirigindo novelas, que é uma de suas maiores paixões, o diretor decidiu pedir demissão da TV Globo, visto que boa parte de sua trajetória foi na execução deste trabalho de direção, que sempre exigiu muito de seu tempo. Tempo esse que ele deixou de aproveitar com sua família e filhos. Além disso, Pedro sentia que o tempo passava e, por vezes, ele não percebia, assim como sua saúde. Segundo ele, também já cansou de ver outros diretores acabarem com suas saúdes, acabando por falecer pelo excesso de trabalho. Então passou a trabalhar para si mesmo e perdeu peso a fim de aumentar seu bem-estar. Pedro, além de ser pai de 2 rapazes, ainda namorou a atriz Flávia Garrafa entre os anos de 2012 e 2020. Já em 2021, se casou com a psicóloga Paula Sachê, parceira com quem está até hoje. Atualmente, ele ainda trabalha como diretor, mas somente de filmes e peças de teatro, já que deixou de produzir novelas desde seu desligamento da Globo. Hoje em dia, ele está envolvido na direção de um filme que conta a história do renomado cartunista brasileiro, Maurício de Souza. Além disso, ele também lançou um livro chamado As 8 Riquezas do Universo, contando várias de suas experiências de vida que ele acumulou ao longo dos anos, incluindo seu período mais difícil, de quando era usuário de entorpecentes, falando sobre como ele conseguiu largar tudo isso, como um guia para a transformação pessoal. Também vem se dedicando há muitos anos à direção de peças de teatro, já tendo trabalhado em obras como A Marca do Zorro, Tudo por um Popstar e Meu Passado Não Me Condena. Sóbrio há mais de 29 anos, ele está com 51 anos hoje e segue dando continuidade ao seu trabalho artístico, dirigindo uma peça chamada O Cravo e a Rosa Sua Novela no teatro, ainda em cartaz. Pedro também tem frequência no seu canal YouTube, chamado Ponto de Virada com Pedro Vasconcelos. E por lá, até mesmo faz diversas postagens de vídeos motivacionais e com dicas para uma vida melhor e mais leve. Mas ainda conta com poucos inscritos, cerca de 17 mil. Já em seu perfil no Instagram, ele conta algumas de suas histórias de vida, desde boas recordações a momentos mais difíceis de sua trajetória. E também divulga os seus trabalhos atuais, seja seu livro lançado em março de 2024 ou seus projetos mais recentes como diretor. Já conhecia a história do diretor Pedro Vasconcelos? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá.